Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese de São Paulo, Jundiaí. Estamos no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica, como sempre acontece todos os domingos, né? Uma semana antes, no sábado, geralmente, a gente faz a aula que será dada no domingo seguinte. Essa matéria qual estamos estudando, junto com a matéria da CPAD, é uma matéria da revista Editora Betel, da Assembleia de Deus de Madureira. Aula de número 2, mantendo a fidelidade integral a Deus. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Você pode também compartilhar com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, tá? Ou pedir para que eles enviem aos seus contatos, aos grupos, né, do WhatsApp, nos ajudando, se inscrevendo aí no nosso canal. Lição de número 2, como dissemos, mantendo a fidelidade integral a Deus. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Apocalipse 2:10, Provérbios 27, Salmo 85:9, Apocalipse 19:7, Provérbios 16:16 e 1 Coríntios 12:8. Nosso textuário está baseado no capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A verdade prática diz: a fidelidade a Deus é essencial para uma trajetória vitoriosa na vida cristã. Leitura de base: Daniel 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esses são os versículos que leremos agora para nossa aula. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam-se eles diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe do eunuco. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois viria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. E atendeu e experimentou-os durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias de Deus. Aí está o que Deus realizou a Daniel e os seus amigos por serem fiéis a Deus. Vale a pena quando o homem e a mulher é fiel ao Senhor, ao nosso Deus. Deus, ele nos protege e nos faz melhor do que aqueles que vivem fora dos propósitos de Deus. A introdução da aula de hoje diz que nessa lição vamos estudar sobre a vida de um jovem hebreu que foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Porém, ele manteve-se puro, humilde e fiel ao seu Deus. Daniel foi um jovem que obteve influência na corte babilônica através da interpretação que deu ao sonho do rei. Não resta dúvida
de que ele foi escolhido e preparado pelo Senhor para exercer uma tarefa espiritual de suma importância. Daniel e seus amigos são deportados. Tópico 1. Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias eram príncipes da casa real de Judá. Foram deportados para a Babilônia em 605 a.C., no terceiro reinado de Joaquim, filho de Josias. Sendo jovem de instrução e inteligência, Nabucodonosor ordenou que fossem devidamente preparados na cultura caldeia, a fim de prestarem serviços à corte babilônica. A aculturação pagã. Tópico A. O processo de aculturação exigia a troca de nome dos exilados. Os nomes judaicos deveriam ser substituídos por nomes caldaicos. Daniel 1:7. Daniel e seus amigos tiveram de aprender a literatura, ou seja, assimilar toda a cultura babilônica. Daniel 1:4. Também deveriam adaptar-se ao regime alimentar da corte. Daniel 1:5. Para serem aceitos em funções oficiais, precisavam também passar por uma sabatina executada pelo próprio rei. Daniel 1:20. E para culminar, deveriam estar dispostos a assumir publicamente a religião do Estado, que passava pela adoração dos deuses nacionais. Daniel 3, 12, 14 e 18. E do próprio monarca. Daniel 6, 7. O qual Daniel não fez nada disso, porque Daniel temia a Deus. Daniel não adorou Nabucodonosor e não adorou Marduk como seus deuses. Mas mesmo assim, como estava dentro do propósito de Deus, Daniel achou graça aos olhos de Nabucodonosor e se tornou um dos seus homens de maior confiança na Babilônia. Todos nós conhecemos muito bem a história. Daniel e seus 3 amigos receberam nomes babilônicos. Esses eram os relacionados com o panteão dos deuses babilônicos. Daniel, Deus é o meu juiz, é o significado, passou a chamar Beltesazar, com o significado de que Bel proteja a sua vida. Ananias significa Jeová é gracioso. Sadraque significa o servo de Acu, o Deus da lua, sim. E Misael, quem é igual a Deus. Mesaque, que significa de quem é igual a Abu. E Azarias, Deus é meu ajudador, passou a chamar Abednego, servo de Nebo. Então aqui está o significado dos hebreus, dos jovens, né, com os seus nomes judaicos, e depois o seu significado com os seus nomes agora babilônico. Mas nada influenciou no caráter desses homens de Deus. Então o nome não pode influenciar ninguém, como alguns costumam dizer, tá? Nomes são apenas nome. Se a pessoa teme a Deus, ele teme a Deus. Se ele é honesto, ele é honesto. Se ele não teme a Deus, se ele é desonesto, não é o seu nome que mudará aquela situação. As iguarias da corte, parte B. Daniel 1:5 nos mostra que os jovens cativos foram provados contra não ser contaminar com os manjares do rei. Eles eram obrigados a participar da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia. Mas Daniel se recusa a beber o vinho que o rei bebia e a comida que o rei comia, porque tanto o vinho que o rei bebia como a comida era consagrado aos deuses da Babilônia. O problema não era a comida e nem o vinho, porque todo judeu bebia vinho e comia bem, mas o problema era a procedência daquela comida. Mas Daniel, assim como seus amigos, cheio do Espírito Santo, não desejou manjar daquele que tinha os olhos malignos. Provérbios 23, 3, 8. Não podemos jamais desejar as bênçãos do maligno, a comida do maligno, a bebida do maligno. O vinho servido ao rei e oferecido a Daniel e seus companheiros era dedicado aos ídolos, como acabamos de falar. Por isso, comer tal alimento e beber tal bebida era desobedecer à lei de Deus.
brindar com o vinho oferecido pelo rei significava entorpecer suas mentes. Deus nos adverte em sua palavra: não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos. Isaías 52, versículo 11. Daniel determinou a não se contaminar. Parte C. O jovem Daniel, embora distante de sua terra natal e de seus familiares, não abriu mão de suas convicções, mesmo que viesse a ter que pagar com a própria vida. Deuteronômio 6, 7. Porém, aqueles que fazem pequenas concessões, não permanecendo fiéis, jamais resistirão ao pecado, sendo tragados pelos prazeres deste mundo. Humildemente, Daniel pediu que fosse inseto dos alimentos oferecidos, e Aspenaz, o porta-voz de Daniel, foi capaz de dar-lhe essa licença. Daniel capítulo 1, versículo 16. Daniel agia com sabedoria e disciplina, demonstrava longanimidade em todos os momentos. A disciplina é a característica principal do homem sábio e da mulher sábia. Provérbios 19, 11 e Provérbios 31. Tópico 2. As bênçãos da testemunha fiel. O chefe dos eunucos teve compaixão do profeta a ponto de expor sua vida. Daniel 1:10. Pois ele poderia morrer, como ele mesmo disse, caso o rei os achasse inferiores. Ele poderia ser executado, caso desagradasse o rei. Foi Altíssimo quem fez com que Aspenaz fosse bondoso e misericordioso. O governador achou graça diante dos olhos de Artaxerxes. Neemias 1 e 2. Esther, a judia, achou graça diante do rei Assuero na corte de Susã. Esther 1 e 2. A palavra de Deus nos ensina que os fiéis são sempre ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Por isso Aspenaz concedeu a Daniel o seu pedido, porque os servos do Senhor, quando são fiéis, quando são justos, Deus trabalha pela causa deles. Deus é o ajudador nosso. Daniel é provado em seu propósito. Deus está no controle de tudo. O Senhor estava agindo na corte de Babilônia em tudo, pois seu é tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:13. Um pedido dessa natureza feito por um escravo era impossível de ser aceito, mas o soberano tornou ali tudo possível. Assim, foi concedido a Daniel o que desejava. Salmo 37, verso 4. Deus não mudou. É somente crer, pois aquele que todas quantas promessas de Deus são nele, o sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 2 Coríntios 1:20, Hebreus 13:8. Ou seja, Deus não muda. Deus do Antigo Testamento, Deus da Antiga Aliança, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus de amanhã. Não há nele mudança. Quem muda é o homem, quem muda somos nós. São as nossas atitudes e ações que faz com que nós perdemos as bênçãos de Deus e as promessas de Deus, mas ele jamais muda. Ele diz que ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa do que tenha dito. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel 1:9. O Senhor moveu o coração do chefe de Daniel no Salmo do chefe de Daniel. No Salmo 144, verso 2, falando da providência divina, Davi diz: e quem me submete, o meu povo? Em Provérbios 21:1 está escrito: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A aparência de excitação do chefe dos eunucos de Daniel 1:10 não afetou a fé de Daniel, pois tinha fé suficiente e perseverança. Marcos 13:13. Daniel continuou confiando que Deus estava trabalhando naquela causa
e que o chefe do eunuco daria a ele este pedido, concederia a ele esse desejo. Daniel é provado em sua integridade. Parte B. Apenas concordou em fazer um teste com a alimentação dos jovens hebreus por 10 dias. Os não-hebreus banqueteavam-se com toda sorte de iguarias, enquanto Daniel e seus companheiros comiam apenas legumes e bebiam água. Os jovens não estavam se submetendo somente a um teste gastronômico, mas de fé e integridade. No fim, a fé deles foi honrada, pois pareciam mais saudáveis e fortes que os demais. Grande foi a recompensa por esse sacrifício. Daniel 8:3. O Senhor concedeu tudo o que eles precisavam: a boa saúde, boa aparência física, sabedoria. O que você está necessitando? É uma pergunta a mim e a você. Leve as suas petições a Deus. Ele atenderá aos desejos do seu coração, como recompensa por sua fidelidade. Salmo 37, verso 3, 6. Deus concederá o desejo do nosso coração, mas se o desejo do nosso coração for bom, tá? Não adianta ser um coração maligno, que aí Deus não vai conceder. A Bíblia diz que pedis, pedis, não recebeis, no livro de Tiago, porque pedimos mal. Se o nosso coração for voltado a Deus, se nós nos dedicarmos a Deus, se nós cumprirmos a vontade de Deus, da palavra de Deus, Deus irá trabalhar em nosso favor. Não resta dúvida quanto a isso. Foi o que ele fez exatamente com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel é provado em sua sabedoria. Parte C do tópico 2. Daniel e seus companheiros foram submetidos a um ritual rigoroso de teste. O monarca fez questionamentos que requeriam domínio teórico e prático. Os exames comprovavam que os melhores desempenhos eram exatamente dos jovens hebreus. Eles eram os melhores entre os melhores. Provérbios 22, 9. Estudar e preparar-se cabia a Daniel, e ele fez isso muito bem. Algumas pessoas, por serem cristãs, querem que tudo lhes seja dada, mas isso viola a lei do trabalho árduo, uma parte integral da lei moral da colheita segundo a semeadura. 2 Coríntios 9, 6. Tá? Não é porque somos cristãos que vamos deixar tudo na mão de Deus. A nossa parte nós temos que fazer. Porque o que cabe a mim, cabe a você, o que cabe a nós, homens, nós precisamos fazer. Deus, ele realiza um milagre. Mas a parte de eu estudar, de eu me dedicar, de eu ler a palavra, de eu buscar a Deus, é eu que tenho que fazer. Não é Deus que vai fazer por mim. Então Daniel se dedicou na parte que cabia a ele, e aí Deus o honrou diante de Aspenaz, diante de Nabucodonosor e diante de toda a Babilônia. Mas porque Daniel fez a parte dele. Não adianta você achar que vai cair as coisas do céu. Não adianta você achar que vai cair comida do céu se você ficar em casa vagabundando. Se você não correr atrás dos seus sonhos. Se você não correr atrás dos seus objetivos. Pois a Bíblia diz que é preciso termos com a formiga. A Bíblia diz que se não quisermos trabalhar, tudo bem, só não comamos, né? Então, se você quer algo, faça a sua parte e Deus fará a dele. Deus é a fonte de toda ciência e sabedoria, tópico 3. Deus capacitou os jovens exilados em toda a ciência da Babilônia. Eles receberam capacidade de discernir entre o que era verdadeiro e falso na instrução que lhes era aplicada. O jovem Daniel também recebeu entendimento espiritual, ou seja, facilidade na interpretação de sonhos e visões. Ele foi usado pelo Senhor em 2 ocasiões distintas, na interpretação de 2 sonhos do rei. Daniel 4, 24, com a mesma desventura, também decifrou a misteriosa escritura da parede do palácio real. Daniel 5, 17. Ou seja, quando Nabucodonosor sonhou com a grande árvore, ninguém deu a interpretação. Daniel deu.
Daniel mostrou ao rei que ele tinha o espírito dos deuses, como disse o rei. Na verdade, o espírito de Deus, mas esse era o entendimento de Nabucodonosor. Quando a mão foi escrita na parede, ninguém deu a interpretação de Daniel 5,17. Daniel foi lá e deu a interpretação, porque Deus era com Daniel. Deus deseja também usar sua vida, minha vida, nossa vida, como um canal de bênção. Tiago 1,5. Basta que nós estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. O resultado da obediência e coragem. Daniel e seus companheiros receberam vitória, pois foram obedientes à lei do Senhor. Temos que obedecer a Deus antes de tudo. Mateus 10, 34, 39. Daniel também demonstrou muita coragem. O medo paralisa, pois não vem de Deus. Apocalipse 21, 8. O Senhor quer levantar homens corajosos, que se levantarão contra o pecado, dizendo: arrependei-vos. Mateus 3, 3. Também deseja levantar sábios homens, que ouvirão antes de agir. Tiago 1,16, 1,19, melhor dizendo. Para sermos sábios e fiéis como Daniel, temos que nos municiar com a palavra de Deus. Efésios 6,17, 2 Timóteo 2,15, 1 Pedro 3,15. A sabedoria e ciência conduzem ao triunfo. Sabedoria e ciência caminham sempre unidas, conduzindo o povo de Deus neste mundo tenebroso. A sabedoria que foi dada a Daniel e seus companheiros não é a sabedoria somente humana. Não significa apenas grau de instrução. É a sabedoria que vem do Espírito Santo. Somos apenas o canal como Daniel. Esse tipo de sabedoria, o Senhor não quer dar apenas para alguns pregadores, estudiosos ou profetas da palavra, mas para todos, para o pai de família, a mãe de família e o operário e o patrão. Essa é a promessa de Joel. Derramarei o meu espírito sobre todos. Os servos profetizarão. Os velhos terão visões, os jovens. Mas basta que eu queira receber, basta que eu esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Se eu estiver disposto, Deus está pronto a me abençoar, a te abençoar. É você que decide se quer ou não a bênção de Deus, como o caso de ir para o céu ou para o inferno. Deus não lança ninguém no inferno, Deus também não obriga ninguém a ir para o céu. É a minha escolha, é a sua escolha que vai determinar qual lugar passaremos a eternidade. Nunca Deus quis lançar o homem ao inferno. Inclusive, a palavra de Deus diz que o inferno nem foi feito para o homem. Foi feito para o diabo, para os demônios e os falsos profetas. Mas todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no inferno, qual é a segunda morte. Mas porque o homem e a mulher escolheram se rebelar contra Deus. Daniel foi aprovado com louvor. A fidelidade e sacrifício levaram Daniel a ser aprovado com louvor. Deus abomina a soberba. Muitos não querem se consagrar com jejum, oração e leitura da palavra. Daniel permaneceu firme, pois a falta de pureza leva à derrota. A soberba, o medo, o pecado, a ignorância espiritual continuam sendo perigos que rondam a vida de muitos cristãos, porque são desobedientes. Provérbios 3,15. A sabedoria está revelada na palavra de Deus. Basta que eu busque essa sabedoria. Basta que eu queira essa sabedoria para a minha vida. Ao contrário do que acontecia com os gregos, a sabedoria para os judeus era sempre prática, se focalizando em como aplicar a vida às verdades de Deus. Por isso, os servos de Deus não são desafiados a buscar a sabedoria que vem do alto, dos céus, de Deus. Tiago 3,17. A sabedoria do alto é sem hipocrisia. A palavra hipocrisia tem uma origem bem interessante. Ela vem das peças teatrais gregas, onde o autor representava uma personagem. O hipócrita é aquele que não age com sinceridade.
tomando suas atitudes de acordo com seus próprios interesses do momento. O contraste entre sabedoria que vem do alto e a terrena é muito bem assimilada nessa prática da peça teatral. Uma está cheia de misericórdia e bons frutos, sem hipocrisia, sem mudança. A outra é carnal, diabólica. Contrastam-se também os frutos. Uma produz paz e a outra produz contenda. Que possamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque essa é de Deus, essa agrada a Deus e nos coloca na posição de homens e de mulheres de Deus. Tópico 4. Deus é honrado publicamente, e entre eles não foram achados outros iguais. Daniel 1,19. Ou seja, quando deu os 10 dias, Aspenaz foi ver, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estava muito melhor do que aqueles que haviam baquenteado com toda a iguaria do rei. Este versículo mostra que o rei Nabucodonosor reconheceu publicamente a sabedoria de Daniel e seus amigos. Isso faz lembrar de outro monarca, Faraó, rei do Egito, que fez conhecida em seu país a sabedoria de um escravo, José. Gênesis 41, 38, 39. José se destacou naquele reino ímpio de Faraó, se tornou governador e salvou toda a nação através do patriarca Jacó, que estava agora formando, a nação de Israel. Daniel superou os magos e astrólogos. Os magos e astrólogos a quem Daniel superou eram homens aptos em todas as formas de encantamentos, mágico e exorcismo. Eles eram entendidos nas questões espirituais. O mesmo foram ultrapassados por Daniel e seus amigos. No texto de Daniel existe a indicação clara de que ele era homem dotado de consideráveis aptidões proféticas, homem de oração e apto na palavra. No livro do profeta Ezequiel 14, 14 e 20, ele recebeu o testemunho do próprio Deus como sendo um homem espiritual, Então, Deus destaca no livro de Ezequiel a pessoa de Daniel. No capítulo 28, 3 do mesmo livro, encontramos outra citação feita a Daniel pelo Senhor como sendo um homem de elevado saber. Isto mostra que ele era dotado de inteligência intelectual e espiritual. 2 Pedro 3, 18. Esse era o Daniel, um jovem, Porque quando ele foi para a Babilônia, era jovem, juntamente com seus companheiros. Então você jovem, você moça, rapaz, você também pode ser dedicado a Deus. Você também pode ser servos e servas do Senhor e pode se destacar na obra do Senhor, ser um grande cantor, um grande pregador, um grande profeta, um grande pastor, uma pastora, um ministro do Evangelho, um missionário. Basta que você queira dedicar a sua vida a Deus, como fez Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os magos formavam naquele tempo uma casta religiosa de sábios. Havia entre os persas uma ciência como tal que nada tinha a ver com a astrologia atual, atrelado ao espiritismo. Desde o início de investigações científicas persas, procede a moderna astronomia. Os magos sábios que vieram adorar o menino Jesus procediam da Pérsia. Mateus 2, 12. Desde o tempo de Daniel em Babilônia, ficou um grupo de fiéis que se espalhou pelos países orientais. Desse grupo se origina os magos relacionados com o menino Jesus. Daniel foi constituído chefe daqueles magos. Daniel 4, 9 e Daniel 5, 11. Então, eram magos que estudavam os astros, a astrologia, que estudavam os tempos, as estações, Nada a ver, como disse aqui, com o espiritismo diabólico inventado hoje por falsos astrólogos, leitores de cartas, enfim. Todos esses são diabólicos, mas esses aqui eram aqueles que buscavam sabedoria das coisas naturais do alto, de tudo aquilo que se movia sobre a terra, que foi criado por Deus.
seus dias foram prolongados. A obediência de Daniel trouxe para muitos resultados positivos. Um deles foi o fato de seus dias na terra serem prolongados. Daniel passou a viver muitos anos sobre a terra porque foi fiel. Daniel 1, 21. A obediência hoje também leva longevidade. É o que Deus orienta na carta aos Efésios do capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais para que prolonguem vossos dias na terra. Por que os jovens estão morrendo cedo hoje? Exatamente por não observar essa palavra, de obedecer os pais e também de não honrarem a Deus, como Daniel honrou. As Escrituras Sagradas afirmam que aquele que honrarem e obedecer a seus pais obterão dias prolongados, como eu disse, Mateus 15, 4. Daniel enfrentou dias conturbados durante o reinado de 4 reis, 3 de nacionalidade e dinastia diferente, né? Mas a sua vereda era como a luz da aurora que brilhava mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Daniel teve no reinado de Nabucodonosor, Beltesazar e Ciro. Mas nos 3 reinados ele se destacou. Daniel é honrado com um cargo especial. Daniel foi honrado com o cargo de satrapa, príncipe dos magos e do primeiro-ministro, exercendo autoridade nas cortes babilônica e persa. Então, aí está o que Deus fez com Daniel pela sua fidelidade a Deus. Não foi somente diante dos homens que ele foi honrado, foi declarado por um elevado poder como sendo um homem muito desejado. Daniel 9, 11, 19. O anjo disse isso. Além de Deus ter dado testemunho de Daniel em Ezequiel, a qual já vemos. Salomão certa vez declarou: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Provérbios 8, 18. Deus colocou essa palavra na boca de Salomão. Busca ao Senhor com fidelidade e você será honrado nesta vida e na eternidade, que é muito melhor. Mesmo que não tenhamos honra aqui, mas teremos a coroa que o justo juiz nos dará. Mas basta que sejamos fiéis. Mas se formos fiéis, a Bíblia garante que seremos honrados aqui também. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. No primeiro capítulo do livro de Daniel, já podemos perceber quão especial foi esse profeta. Tudo o que lhe sucedeu foi fruto de uma escolha, ser fiel a Deus, não se contaminando com as coisas do mundo. Deus continua a buscar homens como Daniel, fiéis, para que brechas sejam reparadas em nossa nação. Ezequiel 22, 30. Lembre-se, você foi chamado para viver uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor. É a chance que temos de nos aproximar mais dele. Por isso Deus permite que as provas venham sobre as nossas vidas e que em cada uma delas ele espera nos encontrar fiéis, assim como Daniel e seus amigos foram fiéis. Então, podemos ser fiel ao Senhor, assim como Daniel foi fiel, como seus amigos foi fiel. Não existe desculpa para dizer que não podemos, porque podemos sim, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Ao receber este link, digite lá paulo.delanhese no YouTube ou através do próprio link. Você já entra diretamente no vídeo, se inscreve, compartilhe com seus amigos e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?